sejam bem-vindos ao segundo episódio do Osteo On, videocast da Osteo, Ortopedia e Traumatologia, que transforma movimento em liberdade. Hoje, o nosso assunto é quadril. Para tratar disso, comigo, 3 médicos especialistas em quadril e em cirurgia de quadril. Doutor Rodrigo Scheid, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Maga. É um prazer estar aqui e podermos trocar algumas ideias sobre a parte de cirurgia de quadril. Doutor Evandro Nicolau, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor Evandro, que além de especialista em cirurgia de quadril, tem uma outra especialidade que eu vou contar depois, no decorrer do programa. E o doutor Gabriel Antunes, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre cirurgia de quadril. Você já aproveita, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal para receber as notificações, né? E ficar por dentro da saúde física do seu corpo. Doutor Rodrigo, vamos começar do começo. Como é que funciona a articulação do quadril? Então, o quadril é uma das articulações mais importantes do corpo humano, né? Ela faz o elo de ligação entre a nossa coluna vertebral e os membros inferiores. Então, ela é uma articulação que a gente fala de bola em soquete, ela tem um movimento amplo, somente menor que o ombro, na verdade, mas ela tem uma amplitude de flexão, extensão, bem completa, onde ela é composta pela parte acetabular, que é a parte de cima da bacia, e ela liga com a cabeça do fêmur e depois segue com o fêmur e a coxa e membros inferiores por completo. Então, ela é uma articulação de extrema importância, responsável por fazer essa transmissão de forças entre coluna e membros inferiores e facilitar o nosso dia a dia. A marcha, por exemplo, né? Movimentos como levantar da cadeira. A marcha, que o senhor diz, é a caminhada. O caminhar, exatamente. Movimentos básicos como entrar e sair do carro, movimento de levantar, são os momentos em que o quadril mais é exigido. E o mais engraçado do quadril é que ela é uma articulação pouco conhecida entre a população em geral, né? E a gente brinca que muitas vezes a população não conhece nem onde dói o quadril. Esse é um assunto legal de a gente conversar, né? Porque o joelho é comum, ombro são patologias extremamente frequentes, né? Tendinites, enfim. E as patologias de quadril, muitas vezes, o pessoal não sabe. Então, não sabe porque não consegue identificar? Porque não consegue localizar. Ela é uma articulação mais profunda, né? Então, sintomas de quadril, por exemplo, pouca gente sabe que dá na virilha. Então, a principal causa de dor, né? A dor referida mais comum é na região da virilha. E muita gente acha que é na parte de trás. Uhum. E normalmente a parte de trás está relacionada mais às patologias de coluna. Então é uma articulação ampla, de extrema importância e que quando é acometida acarreta dor e limitações bastante significativas. A dor de quadril, ela já começa muito intensa ou ela pode ir evoluindo, assim, começar mais discreto, uma dorzinha e vai evoluindo? Na maioria das vezes, ela é uma dor mais insidiosa, tirando as fraturas, obviamente, que são de origem traumática e de início súbito, né? A maioria das patologias, sendo elas tendinites de quadril, artrose de quadril, que é o desgaste, normalmente são patologias mais insidiosas, muito tempo de evolução. Em algum momento ocorre um desarranjo da articulação e começa a ocorrer os sintomas. Doutor Evandro Nicolau, o que mais costuma colaborar para o aparecimento de dor no quadril? As patologias do quadril são diversas, né? Então, a gente conta com a artrose, as tendinite, bursite trocantérica, a dor lateral, e cada uma tem uma época mais ou menos para aparecer. Uma idade? Uma idade. Ai. Em que idade que elas costumam aparecer? As fazer dores as contas aqui, ver se eu são comuns mais em mulheres após os 40 anos, daí uma dor lateral. As artroses também acometem mais pessoas de idade, após 50 anos. E a artrose tem a artrose primária e tem a secundária. A secundária, alguma doença, pode acometer jovens, né? Uhum. Mas normalmente é isso. O senhor tem quantos anos de experiência como especialista em quadril? Já estou com uns 23 anos de quadril. Não cansou o quadril ainda de tanto fazer cirurgia de quadril? Ainda não. Não? Tá bom. Estamos ativos aí. Doutor Gabriel Antunes, quantos anos de experiência? Hoje eu estou com 5 anos de formado em cirurgia do quadril. O que se tem de tecnologia hoje para tratar essa área do corpo, que como o doutor Rodrigo, citou, é uma das mais importantes ali, porque liga os membros inferiores, superiores, entra no carro, sai do carro, caminhar, levantar. O que tem de mais moderno hoje?
Diretamente, o que tem de mais moderno hoje é a cirurgia robótica, né? Essa é a tecnologia mais moderna que a gente tem disponível aqui na nossa cidade, e nossa equipe está apta a realizar essa cirurgia. Mas Isso tem na Osteo, não, ele tem no Hospital São João Batista. mas a equipe da Osteo... Isso, nós somos treinados para utilizar o robô para poder realizar a artroplastia do quadril, né, que é uma das patologias que acometem o quadril. O que é artroplastia? A artroplastia do quadril é a prótese do quadril, conhecida como prótese, né? A artroplastia é uma troca de uma articulação, né? Então, a artroplastia do joelho, prótese do joelho, mais comumente falando é a prótese, né? Uhum. E a artroplastia do quadril é a prótese do quadril. Mas, assim, outras tecnologias que a gente utiliza para tratar, por exemplo, de forma conservadora o quadril, né? Patologias que a gente pode tratar sem cirurgia. Ondas de choque, por exemplo. A gente tem na nossa clínica um aparelho que, inclusive, na nossa região só a gente possui e a gente tem tido ótimos resultados. Atualmente, a medicina regenerativa também está trazendo bastante empolgação para os estudos. A gente está estudando bastante essa área agora. E algo que já não é tão novo, mas para a história das cirurgias do quadril, da patologia do quadril, é relativamente novo, né, Rodrigo e Nicolau, que é a videoartroscopia de quadril, né, que é uma cirurgia que vem sendo feita, acho que quanto tempo no Brasil? 15 anos no máximo. Começou na época de 2000, 2001, que foi a época que o Guga Kirten teve. Então, esse tema é interessante. Falando um pouco da cirurgia preservadora, né, complementando o que o Gabriel falou, na ortopedia, na cirurgia de quadril, a gente tem basicamente 3 etapas. Então, existem as terapias conservadoras, que entre elas entram ondas de choque, muito bem indicado para aquelas dor trocantérica, tendinite. Nos últimos meses e anos... Essas são as dores recorrentes do dia a dia? Muito comum, o Nicolau comentou, é a principal dor no quadril da mulher entre 40 e 60 anos de idade. Então, aquela dor que é na lateral e principalmente ao dormir. Então, a paciente diz que ela passa o dia relativamente bem, mas ela tem dor no levantar da cadeira e ao deitar de lado à noite. Ela é uma patologia ainda obscura, a origem dela. Pois então, eu ia perguntar, o que provoca essa isso? é uma pergunta muito boa. A ciência ainda não explicou a causa exata. Acredita-se que ela esteja relacionada à queda hormonal da mulher, ao formato da pelve da mulher, que é um pouco mais larga que a do homem, porque mais de 95% dos pacientes são mulheres, né? Então é raro acontecer em homem. Então, mas a causa específica não se conhece. Então a gente divide assim, na parte conservadora, ondas de choque, e a terapia celular, que é essa que ele falou, que é a medicina regenerativa. Então tem uma corrente muito forte e a Osteo está presente nisso, numa parceria com uma clínica de Bento Gonçalves chamada ProRegen, que já tem mais de 6 anos de experiência. A gente está começando essa parte de medicina regenerativa, ligada à ortopedia, que é um braço da nossa empresa, que vai ser a OsteoRegen, já está mapeado. Opa, spoiler, gente. Então, saindo da parte conservadora, a gente tem uma patologia intermediária, que é o chamado impacto femoroacetabular, que é isso que o Gabriel falou, que ele é tratado por videoartroscopia, ou seja, uma cirurgia menos invasiva. E ela ficou muito conhecida quando o Gustavo Kirten, o Guga, né, nosso Guga, ele teve esse problema lá nos anos 2000, e na época o Brasil estava engatinhando com essa patologia, e não só no Brasil, no mundo inteiro, tanto que o Guga foi operado 2 vezes por vídeo, de uma maneira relativamente fora do país, Brasil, na França e, se não me engano, a segunda vez nos Estados Unidos. E era uma patologia muito inicial, então eles acabaram fazendo uma cirurgia incompleta, hoje vendo que era incompleta, naquela época não sabiam. E o Guga acabou fazendo depois uma artroplastia de quadril, que seria o último estágio, né? Então tu tens uma maneira conservadora, uma intermediária e o final da história que acaba em prótese, quando tens uma patologia que não tem mais reversão, a solução é a cirurgia de artroplastia. E aí, só para comentário, né, a artroplastia ela foi considerada a cirurgia do século passado pela questão de melhora de qualidade de vida. Na verdade, ela revoluciona a vida das pessoas. Tem uma consideração aí que o Rodrigo falou. Então, o impacto femoroacetabular seria uma condição precursora da artrose. E essa cirurgia do impacto seria na tentativa de minimizar os danos que esse impacto está causando para que não chegue a artrose, para que a artrose não avance e talvez alguns pacientes ainda não sabem ao certo, pode livrar ele da prótese,
né? Quando operar cedo, Uhum. que o impacto seria a causa da artrose em alguns pacientes, não em todos, né? Entendi. Quando a gente fala de cirurgia de quadril, né, cirurgia, prótese, todo esse universo, assusta um pouco. E antigamente, pelo menos, se tinha a impressão de que uma pessoa que fosse fazer esse tipo de cirurgia e colocar uma prótese, nunca mais conseguiria caminhar normalmente. Isso não existe mais? Exatamente. Se bem feito, bem executado? Exato. Então, a cirurgia de prótese, ela evoluiu demais, né? Tu perguntou para o Gabriel a questão tecnológica. Então, a cirurgia robótica é o que tem de mais moderno, que nós possuímos aqui há mais de 2 anos. E isso ajudou a otimizar muito o tratamento. Mas não só o robô, né? Além do robô, a qualidade dos implantes. Então, as próteses... Tem um mito, né? Um mito da cirurgia de quadril é que o senhor só pode operar se tiver mais de 65 anos. Isso é um mito. Esse é o mito. Que se falava... Na verdade, hoje é um mito. Naquela época, como os implantes tinham duração de 10 anos... Essa era uma verdade. Então, os médicos lá atrás, há 30 anos atrás, realmente falavam isso aos pacientes. Então, os pacientes ficavam sofrendo, porque existem patologias que acometem pessoas de 20 anos, de 30 anos de idade. Essas pessoas ficavam sofrendo até os seus 60 para poder operar os 60. Com a evolução dos materiais, isso acabou, caiu por terra. Então, hoje, na verdade... Do que é feito? O que é o material que é implantado ali, que é colocado no quadril? Os implantes, a maioria deles são ligas metálicas. Então, existem materiais de cromo cobalto, de titânio, onde eles recebem também os diversos revestimentos. Então, existe revestimento de hidroxiapatita, tântalum, que é uma matéria-prima específica de uma empresa americana. Então, existe uma série de revestimentos, mas eles são metálicos. E não precisa fazer a troca da peça. Isso, aí eu vou chegar. Então, assim, as próteses melhoraram demais. Hoje não tem mais idade que limita. O que limita hoje, qual é a indicação de uma prótese hoje, é redução da qualidade de vida. Esse que é o ponto principal, independente se tem 15, 18, 20 ou 90 anos de idade. E a durabilidade dos implantes aumentou demais. Então, uma prótese hoje, quando a gente faz, bem feita por uma equipe treinada, equipe que eu digo não só de profissional médico, né? Equipe de hospital, de enfermagem, de fisioterapeuta, tudo. Porque o resultado da cirurgia depende de tudo isso. Mas uma estimativa média de 25 anos. Então, entre 20 e 30 anos de duração. Então, é uma cirurgia altamente resolutiva, com alívio de dor imediato, que proporciona que ele volte a praticar esportes. Então, nós temos pacientes que praticam surf, vôlei, basquete, tênis, inclusive futebol. Né? A gente fala que não existe nenhum trabalho na literatura científica mundial que proíba de fazer algum tipo de esporte. Claro que tanto o médico quanto o paciente tem que ter conhecimento e cuidado para não exagerar. Porque se torna é uma peça mecânica, né? Então, se tu exagerar demais, o desgaste tende a ser um pouco mais acelerado. Rodrigo, eu acho que os pacientes acabaram impondo essa liberdade porque sempre foi proibido fazer qualquer tipo de esporte, não atividade física, mas esporte. Antigamente, 10 anos atrás, não pode jogar futebol, mas os pacientes jogam futebol. Os pacientes vão fazer as coisas. Eles ficam bem. E isso foi mudando a cabeça dos cirurgiões ao longo do tempo, por vários motivos. Um deles é a melhora da tecnologia no tipo do implante, então ele dura mais. Então, legal, dá para fazer mais esporte de mais impacto. Ele tem mais estabilidade, ou seja, ele não vai sair do lugar, porque tu imagina que tá correndo, vem uma pessoa dar uma pancada na tua perna, e qual é o risco? Pode sair uma prótese do lugar, pode quebrar o fêmur ao redor daquela prótese. E se viu porque a prótese não vai quebrar, tá funcionando. Né? Então, hoje em dia, o pessoal já tem me perguntado em congresso, você permite que o seu paciente faça esporte ou não permite? Uma época ninguém permitiu, hoje já mudou bastante isso. Não é algo muito bem estabelecido, mas vai muito de conduta de médico para médico, e cada vez mais tem se liberado os pacientes fazer atividade física, né? Doutor, interessante, Maga, só para comentar que são dados que eu acho que interessante, que talvez a população não sabe. Sabe, quando tu compra um carro e tu fala assim, mas tá cheio desse carro aqui na cidade, porque parece que quando tu não tem o carro, tu olha, não, vejo pouco. Depois que tu compra, e o engraçado é que os pacientes com prótese, eles falam isso. Eles, doutor, mas como tem esse tipo de problema? Todo mundo com o quadril refeito. Então, só para teres noção, personalidades mundiais. Pelé fez prótese de quadril. Infelizmente teve um problema, era o paciente diabético, ele tinha uma clínica mais complicada. Gustavo Kirten, quem gosta de tênis, Andy Murray, tem prótese de quadril. Então existe uma série de profissionais ou ex-profissionais que possuem artroplastia e vivem normalmente. Presidente da República. O Lula agora, mais recentemente, em 2023, o Lula colocou uma prótese com a idade quadril. que tem, né? Sim, ou seja... Exato, então a idade não é limite. Nem para baixo e nem para cima, depende da condição clínica do paciente de poder realizar o procedimento. Porque falando em prótese especificamente, é um procedimento
de grande porte, né? Uhum. E falando em famosos, eu descobri há pouco, quem fez cirurgia de quadril foi a Lady Gaga, que fez show agora no Rio de Janeiro há pouco tempo. E ela fez uma artroscopia de quadril por impacto femoroacetabular. E funcionou 100%, Lady né? Porque Gaga ela fez um showzão. Olha como é frequente. Lady Gaga fez vídeo de quadril e a Madonna tem prótese. Com aquela idade, ela faz show, dança daquele jeito com prótese. Doutor Evandro, já que a gente entrou nesse assunto de maior incidência, doutor Rodrigo trouxe sobre quem já tem a cirurgia. Quais são as áreas de atuação, os profissionais que mais são acometidos por problemas no quadril? Tem uma faixa da população que sofre mais com isso, além das mulheres, claro? Tem. Como eu falei, a artrose ela é multifatorial. Tem a artrose que é primária, que acomete geralmente pessoas com acima dos 50 anos, 60 anos, e a artrose secundária, que é secundária a algumas doenças, daí pode acometer pessoas mais jovens, né? Secundária é uma doença da infância, secundária é alguma necrose da cabeça do fêmur, mas não tem uma profissão específica, né? Claro, a obesidade, às vezes, é um fator que tu tem uma tendência genética a ter artrose, e você está pesando 60 quilos, aquilo vai evoluir numa velocidade. Mas se você estiver pesando 110 quilos, vai acelerar. Uhum. Então, algumas situações, até o trabalho pesado pode acelerar. Se você tem uma tendência, a coisa acontece mais rápido, né? Atletas de futebol, né? O esporte extremo, a gente fala que o esporte que se pratica hoje, ele não é uma coisa saudável. No nível profissional. Existe praticar esporte. Muito acima muito acima, é muito rigoroso. Então, assim, a gente tem paciente, eu já operei ex-jogador do Criciúma com 36 anos, já botei prótese. Então, em 36 anos, essa idade é comum de fazer prótese por outros problemas, por necrose, por outros tipos de problema, não por desgaste natural, não é tão frequente. A cirurgia com prótese, nesse caso, ela vai tirar a dor desse paciente? Vai devolver? Por completo. Esse jogador, agora, ele está com 37 anos, corre na esteira, 5 km, 10 km, corre numa velocidade de 15 km por hora, que eu acho até demais, mas ele quer correr. Como o Gabriel falou, não vai dar para segurar, hein? E eu não tenho literatura para proibir ele, né? Se ele está se sentindo bem, é claro, o jogador tem uma musculatura excepcional, e talvez depois a gente possa falar sobre isso. A parte muscular é extremamente importante para manutenção do implante e para nossa qualidade de vida. Então, tu opera um cara profissional, a reabilitação dele é muito mais rápida de quando tu opera um praticante amador, digamos assim. Tu citou esse caso. Eu quero mais um caso. Algum caso que tenha te marcado muito, assim, na tua experiência profissional. Já vão pensando que eu quero saber de vocês também. A gente tem... eu sempre falo, a cirurgia, falando de prótese em si, toda ela é marcante. E foi o que levou até... Eu escolhi fazer quadril lá na minha formação, porque tu olha uma pessoa que ela não consegue, e todos vão concordar, a pessoa não consegue botar uma meia, não consegue botar um calçado, tem dificuldade para entrar e sair do carro, e para levantar de uma cadeira. Então, tu pega uma pessoa que está sofrendo há meses ou há anos, e não é marketing. No outro dia, ela está andando sem dor. Então, isso é real? É real. Não por isso não que foi considerada a cirurgia do século, né? Então, pelo retorno imediato, praticamente, a uma qualidade de vida. A pessoa, às vezes, dorme uma noite, que não dormia há anos. A gente tem um caso marcante, talvez o Nicolau não lembre da menina, era uma Priscila menina, faz muitos anos isso, e ela tinha rodado por Porto Alegre, por várias cidades. Ela tinha uma deformidade do quadril, era uma sequela de displasia. E ela é farmacêutica aqui de Sombrio, se eu não me engano. E ela veio totalmente desacreditada. Doutor, já passei por tudo e não tenho o que fazer. A perna mais curta, uns 8 centímetros. E todo mundo me desacreditou, tal. E o Nicolau fala que eu gosto de... A gente o Rodrigo que tem de caso complicado, a gente se abraça. E essa menina, a gente fez uma cirurgia de reconstrução do quadril, que é um caso bem complicado, difícil tecnicamente, uma cirurgia maior, mas foi um caso que me gravou porque, assim, ela depositou confiança na equipe e nós nela, né? E tu devolveu para uma menina de, na época, 30 e poucos anos de idade. Com a vida toda pela frente. Uma mulher, né? Tem toda a vida, família para criar, trabalho, imagina. Enfim. Quantas horas uma cirurgia como essa, doutor Rodrigo? Desse caso específico, que era sequela de displasia, que é um problema congênito, são cirurgias maiores. 3 horas, 4 horas. É a cirurgia mais complexa que tem de artroplastia. É mesmo? Porque existe artroplastia de todos os níveis. Sim. Hoje, por exemplo, de manhã nós fizemos uma em 35 minutos.
Então, existe desde 30 a 40 minutos até 4 horas. É que Depende ele está falando de um quadril Sim. com uma malformação da infância. Então, a gente tem que começar a corrigir tudo isso. Então, precisa encher, tem que fazer ostomia, tem que serrar o osso, tem que encurtar. É um pra trabalho caber a artístico. prótese. Isso. E a prótese, nessa linha de raciocínio, a prótese, antigamente, ela era um terror. Então, eram cirurgias de 4 horas, precisava transfusão sanguínea. O paciente ficava 10 dias internado. Exato. Tal. Alto índice de complicação, alto índice de infecção, acamado 10, 15, 20 dias na cama com medo de deslocamento. Isso era 30 anos atrás, que não é tão longe assim, né? Sim. Então, hoje, para transfundir uma prótese hoje primária é impossível, Uhum. né? A gente não conhece caso em prótese primária de transfusão de sangue. O paciente fica internado 24, 36 horas, vai para casa caminhando. Então, tem muitos pacientes que chegam extremamente preocupados e falando, doutor, eu não sei. Quando a gente explica, tem uma frase que todos falam, né? Vocês estão aí, todo mundo ouve isso. Doutor, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito mais tempo. Eu não tinha O esperado medo tudo. paralisa e a pessoa fica sentindo Exato. dor. Doutor É que Evandro, algum eu caso que queria- o senhor lembre? Eu queria falar que Hum. não é só a dor que melhora do paciente. Melhora a amplitude de movimento, que geralmente quando esse paciente é operado, o quadril já está rígido, né? Não consegue abrir a perna, às vezes se é bilateral não consegue nem fazer a higiene íntima, a mulher. Então tu devolve a amplitude de movimento, o paciente vai conseguir fazer fisioterapia, vai ganhar força no membro e além da dor, então tem todos esses ganhos essa. A outra coisa que a gente consegue corrigir, se tiver um encurtamento no membro, ontem eu operei a paciente, ela tinha 2,5 cm mais curta a perna. E isso incomodava ela muito. Então, na prótese, a gente consegue equalizar os membros. Isso é muito legal para o paciente, né? Então, tem essas vantagens extras aí. Doutor Evandro, o senhor lembra de algum caso também que tenha te marcado bastante, além desse que o doutor Rodrigo trouxe para a gente? Lembro, mas são histórias longas, eu acho que um caso que não fomos nós que operamos, mas um colega que era cirurgião de quadril, o Marco Pedroni, lembra a história dele no congresso? Ele fez um relato porque ele estava procrastinando a cirurgia dele há muito tempo. E uma vez ele viajou e estragou a viagem toda da família dele, estava em Nova York e travou o quadril. Ele chegou e decidiu operar. Ele é cirurgião de quadril. Ele é cirurgião de quadril. E ele precisava de uma prótese. Ou seja, todo mundo passa por esse momento de, não quero Mas fazer ele esse tinha uma negócio. artrose secundária, uma patologia da infância, um problema que ele teve na infância. Então ele tinha a perna muito encurtada. E ele fez uma aula mostrando para nós o antes e o como é que é? Do outro lado do bisturi. Uhum. E eu achei muito legal aquilo, porque ele mostrou ele andando com um sapatão assim, 7 centímetros de encurtamento, como ele andava antes. É muita coisa, 7 E centímetros. depois de um mês, ele andando assim no corredor da casa dele, ele filmou e foi... Então ele disse... Transformando Não é que, cirurgia de quadril em liberdade, viu, Ósteo? não é que eu não sentia dor antes, é que eu estava acostumado com a dor. Agora eu não sinto a dor. Essa foi a mensagem que ele passou para nós. Foi bem legal. Bem emocionante. Né? Doutor Gabriel, e tu? Algum Eu tenho caso? um caso que me marcou, que é um paciente, ele tinha em torno de 50 anos, ele era pedreiro, deve ser hoje, ainda, porque depois ele ficou muito bem. Ele chegou para mim no consultório do SUS, de maca, ele andava de cadeira de roda, não conseguia mais caminhar direito, e o raio-x dele, ele tinha deformidades grandes, então dava para saber que realmente ele estava passando por muita dificuldade. E existe uma fila para se fazer essa cirurgia, e ela não é tão pequena no SUS. Isso era na época da pandemia, e por alguns motivos coincidiu que eu consegui fazer os 2 quadris dele no intervalo de 3 meses. Porque ele acabou tendo um trauma e, enfim. Então, assim, ele chegou na primeira vez que eu vi ele de maca e ele não conseguia nem conversar, ele ficava deitado, olhando de lado, e na consulta dele pós-operatório, 1 mês depois da prótese,
ele pulava na minha frente, ele saltava, literalmente ele saltava, dizia, doutor, olha aqui, fazia anos que eu não conseguia fazer isso. Aí batia foto, a mulher batia foto, dizia, a gente está com uma mesa de oração que a gente tem lá, a gente botou o seu nome lá, porque olha isso aqui, agora vou voltar a trabalhar e tal. Então tem casos assim. O quadril ele é uma articulação central, né? Então praticamente toda a maior força que a gente pode fazer no corpo, o quadril é que segura. As musculaturas mais fortes passam por ali. E também a articulação mais debilitante. Você tem uma artrose de dedo, né, que aqui são articulações das mãos que também causam, que também sofrem de artrose e também da rigidez, os mesmos sintomas. A pessoa consegue ter uma vida normal. Uma artrose de tornozelo, ela vai incomodar, mas ela consegue fazer algumas coisas. De joelho, então quanto mais central a articulação, a artrose ela é mais limitante e a quadril é a das mais limitantes, é a mais limitante, né? E as pessoas ficam acamadas literalmente, se não opera rápido. Rápido que eu quero dizer ao longo dos primeiros sintomas, que tu já vê que tem uma artrose cirúrgica. E que tem o encaminhamento para que se faça a cirurgia. Isso. Então, no SUS, às vezes, os pacientes esperam por longos anos e então chegam em níveis de artrose que às vezes nem livro direito a gente encontra, porque a coisa desenvolve e acaba que tu vê os piores casos, mas também tem os melhores resultados, porque os pacientes ficam muito satisfeitos. É um negócio bem marcante. Então, esse foi um caso que me marcou bastante. Assim. Com certeza. E ainda de quebra, estão rezando por ti certamente até hoje, viu? Então, eu acho que não dá para dispensar isso, não. Doutor Gabriel, doutor Rodrigo e doutor Evandro são especialistas em cirurgia de quadril. Mas o doutor Evandro, ele tem mais uma especialidade. Ele também é especialista em, deixa eu mostrar para vocês, espera aí, rapidinho. Em peças de madeira. Como é que é essa história, doutor Evandro? Me conta isso. Isso aqui é para relaxar depois de é um hobby que eu tenho. Eu gosto de mexer com madeira de demolição e algumas peças eu faço em casa, móveis, torno, e conforme a demanda da familiar, a gente vai criando. Né? O senhor aceita pedidos de encomenda, é isso? A casinha de boneca da filha. Eu já fiz alguns, mano. Volta e meia eu peço. Tu pede pra ele? Sim, desde... Quando são peças pequenas, dá pra fazer. Desde tábua de cortar legumes até aqueles amassador de limão pra fazer caipira. O que é mais rápido, uma cirurgia de quadril ou fazer uma peça como... Cada uma tem que ter um cuidado, né? Mas eu acho que a marcenaria é uma coisa importante para mim, porque a gente vê o trabalho do marceneiro é uma coisa caprichada, né? Uma coisa que tem que fazer com bastante atenção e isso aprimora um pouco a nossa profissão. Né? É um exercício de concentração também, né? De alguma forma. Tu bota uma placa, parafuso no osso, depois tu fecha a pele e fica escondido, ninguém vê, né? Então, pode fazer de qualquer jeito, mas a marcenaria tem que ser, todo mundo vai ver. Então, tu treina a fazer uma coisa bem feita aqui, depois, quando tu vai operar o paciente, tu tenta fazer o melhor possível, né? Que é o que a gente gosta, né? De ver a coisa ficar... Nos mínimos detalhes. Doutor Rodrigo, qual é o teu hobby? Olha, eu gosto de esporte. Eu admiro esse trabalho do Nicolau, porque ele é extremamente útil e eu já passei por algumas situações que cirurgias difíceis, principalmente quando a gente tem que lidar com implantes muito antigos e a gente tem que tirar muitas vezes, em que eu tinha exaurido as minhas ideias e aí o Nicolau vem com as experiências dele de madeira e resolve assim, de uma criatividade absurda. Então eu acho que ele consegue fazer bem essa mescla aí entre a marcenaria e a gente lidar com o osso também, que claro, não é igual a madeira, mas tem a função de estrutura, enfim. Mas o meu hobby é esporte, eu gosto muito de surfar. Se me perguntar um esporte, tudo que é esporte eu gosto, mas o meu E ele fortalece o quadril? Também. Pro surf precisa tudo, eu tenho surfado pouco, porque é muito trabalho, para falar a verdade, mas é o que eu ainda tenho prazer. Uma vez ao ano eu saio, viajo para tirar uns dias de relaxar também. Descansar uma vez por ano tá bom, né, gente? Pra que descansar sempre? Teu hobby, o que tu gosta de fazer? O meu hobby hoje é estar com a família, mas a minha atividade física é musculação, que não é bem um hobby, eu vou pela obrigação de... Né, eu vou na musculação e ando de bicicleta, assim, praticamente. Mas o que eu faço para ficar relaxado para desconectar? É ficar com a família, visitar o pai, visitar o sogro,
Esse é o meu final de semana, digamos. Para passar alguns momentos sem pensar em osso, né? Sem pensar em Sim, osso sim. e prótese. Como é que faz para cuidar bem da saúde do quadril? O que dá para fazer? É musculação? O que é? Para cuidar da saúde do quadril, é praticamente a mesma coisa do que tu vai fazer para cuidar da saúde do corpo, né? O corpo estando bem cuidado, teu quadril consequentemente vai estar bem cuidado. Então, assim, a alimentação é o princípio, né, do cuidado com o corpo. E a atividade física. Dentro da atividade física, hoje eu indico a musculação como a principal atividade que ajuda a manter as articulações saudáveis, porque ela mantém o músculo saudável e o músculo é o que dá a sustentação para a articulação E fortalece toda a região. fortalecida e estável, né? Mas esse tripé, alimentação, bem-estar espiritual, de saúde e mental e atividade física, né? Esse tripé é o que vai manter a articulação do quadril, assim como qualquer articulação do corpo saudável. Claro, se tu não tem nenhuma patologia, como a gente falou, da infância, que é alguma coisa que já nasce com a pessoa, ou tem um acidente e tal, que precisa de outros cuidados. Mas é basicamente isso, não tem muito milagre, não assim. Tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. Doutor Rodrigo. Isso é que nem receita para emagrecer. Eu brinco com meus pacientes, eu digo, todo mundo sabe como faz para emagrecer, não é? Faz 1000 anos que a gente sabe. A gente só não executa, só né? é difícil de executar. Então é que nem a saúde que o Gabriel falou, né? A gente Todo vê mundo sabe o que é para fazer. Muito marketing, muito propaganda, vitamina disso, vitamina daquilo, e pacientes gastando dinheiro, milhares para comprar tal molécula. Para viver bem e ter saúde, é equilibrar a mente, o Gabriel falou. Alimentação adequada e exercício. Exercício é fundamental. O sedentarismo hoje é uma pandemia. Nosso estilo de vida, computador, trabalho, rotina. Então, mas felizmente essas gerações mais novas estão vindo com outra cabeça, sabe? Eles têm praticado mais Estão esporte. acordando mais cedo para a importância mais cedo. É só tu ver pelo número de academias que tem na cidade. Sim. Tu vê que, né? Antigamente tinham 3, sei lá quantas. É verdade. Vê adolescente, 200. né? Adolescente de 14, 13 anos na academia. Então isso é bom, sabe? É. E Reforço os idosos muscular, também. Exatamente. E dentro do reforço, a musculação, o pilates, o funcional, enfim. O próprio crossfit, que muita gente condena, se for feito com cuidado, tem vários benefícios. Só um adendo do crossfit, que eu não sei... como as articulações são diferentes, ou seja, o meu quadril é diferente do teu, do dele e do dela, o crossfit, ele usa os extremos de movimento para quadril, principalmente pelos agachamentos, e algumas pessoas que têm pequenas deformidades, fazendo aquele tipo de exercício, podem potencializar ou evoluir problemas. Então, às vezes, o pessoal, o crossfit machuca muito. Não é que machuca muito. É que nem todo mundo pode fazer aquele tipo de exercício. Então, em alguns casos, realmente tu... E não precisa deixar de fazer o crossfit, é só adaptar Isso, exatamente. e saber quais são os limites do corpo. Sem desculpinha, tá, gente? Não, porque eu não vou poder fazer, porque eu não sei o quê. Não, calma aí. Para todo mundo tem um jeito de... Tem. Assim, como a gente lida com quadril, às vezes eles perguntam qual é a atividade física que eu não posso fazer na academia. Aí eu sempre dou o exemplo do leg press, né? Que, bota ali 80, 100 quilos e o joelho vem até o queixo, assim, na flexão do quadril e do joelho. Isso, para quem tem problema no quadril, é horrível. Mas precisa deixar de fazer o leg press? Não, tu tem que fazer uma amplitude de movimento menor. E às vezes o educador físico, que no livro dele explica que tem que fazer o exercício naquela amplitude de movimento, como o Rodrigo falou, as articulações são diferentes, então os exercícios também têm que ser adaptados. Né? E aí eu falo para o paciente, olha, tu vai lá e faz o leg press, só que tu vai dizer que eu vou fazer até aqui, 30 graus de flexão. E se o teu educador físico disser, não, tem que ir mais porque está errado, que eu já falam isso para mim na academia. Não, é até aqui que eu vou fazer e pronto, eu tenho problema no quadril. Eu tenho uma pequena experiência nisso e é até aqui que eu vou fazer esse negócio. Isso. Não, mas então, não vai deixar de fazer atividade física, mas adapta, né, aos teus problemas e acho que todo mundo tem condição de fazer. Com certeza. Agora, falando de ósteo, de estrutura da ósteo, a pessoa chegou lá, o paciente chegou com... falando que está com dor no quadril, tô com dor, enfim. O que tem de tecnologia? O que tem lá para identificar essa dor? É exame de imagem? O que tem lá? Basicamente, o diferencial da ósteo hoje que eu sempre relato é a questão do pronto atendimento, né? Então, a gente tem um atendimento de prontidão para aquelas dores mais agudas, sempre relembrando, né? O pronto atendimento é o quê? O paciente está com uma hérnia, está com uma dor insuportável, não sabe o que é, ele vai lá direto. Em termos de tecnologia, Maga, eu falo sempre, a medicina ela é milenar e uma simples e uma boa anamnese e um exame físico detalhado junto a um raio-x
para o ortopedista, ele faz diagnóstico, talvez, chutando um número em mais de 70% das vezes. Um ortopedista experiente, com uma boa anamnese e um bom exame físico. Falando 70 por baixo, eu acredito que até mais. Então, na Osteo, a gente tem a questão do raio-x, temos o ultrassom disponível, o ultrassom utilizado mais para fazer infiltrações, procedimentos invasivos. Nós temos a sala de medicações, quando pacientes estão com dores muito agudas, que a gente já pode fazer medicação intramuscular ou endovenosa, para um alívio mais imediato. Temos o aparelho de ondas de choque, como o Gabriel relatou, que é indicado para quadril, para as tendinites, tendinite de glúteo médio, bursite trochantéria, que é muito comum. Então, de acerco tecnológico seria isso. Temos outras, agora a gente está desenvolvendo o Centro de Medicina Regenerativa, de Ortopedia Regenerativa, mas é mais relacionado a procedimentos invasivos, a infiltrações, aquela artrose que não tem indicação cirúrgica ainda, tu pode fazer terapia celular, que é o PRP, que é uma coisa que é realizada há muito tempo já no Brasil, mas que agora está ganhando força. No que consiste esse São procedimentos em que a terapia celular regenerativa ela é baseada em tu retirar células do próprio indivíduo, processá-las e reintroduzir em alguma área do corpo dele. Então pode ser gordura, pode ser aspirado de medula óssea e pode ser o PRP, em que tu retira sangue, funciona a veia, retira um pouco do sangue, processa esse sangue e tu separa só a parte rica em células e plaquetas. E esse produto vai estimular o teu corpo a regenerar. Então, por isso que se chama ortopedia regenerativa. Por isso a Osteoregen. Para esse ano ainda? É um projeto que já está em andamento. A equipe já fez treinamento mês passado. A equipe técnica já foi até essa clínica no Rio Grande do Sul também para fazer o treinamento. E agora, início de julho, 4 e 5 de julho, fiquei sabendo hoje, confirmou a data, nós vamos fazer um congresso, um mini curso teórico-prático, em que virão profissionais do Rio Grande do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre, cerca de 20 ortopedistas, 20 a 30 ortopedistas, que virão para cá para treinar com a gente e aprender essa nova técnica, que tem vindo com muita força na comunidade científica. Doutor Evandro, a Osteo e Criciúma hoje são referência no tratamento ortopédico de modo geral? A gente encontra aqui na cidade e na Osteo atendimento para os mais diversos casos? Com certeza. A Osteo tem especialistas em todas as áreas da ortopedia e a gente está aí já há praticamente 30 anos, né? Quase 35 anos. No mercado e cada vez melhorando mais a equipe técnica e o número de médicos. E agora entrando nessa parte da ortopedia regenerativa, que vai ser bem legal, acho. Essa parte está todo mundo muito empolgado para começar a tratar com essa nova tecnologia aí. Doutor Gabriel, quando a gente olha para toda a história da Osteo, o senhor está ali há um pouco menos de tempo, mas já viveu bastante coisa também, né, com os seus pacientes e tudo mais. Quando você olha para toda essa história da Osteo, para todo mundo que já passou lá, qual é o melhor sentimento que te vem? O melhor sentimento é saber que a gente está vindo na trilha de um legado, né, que foi construído ao longo desses 30, 35 anos, e poder estar fazendo parte dessa equipe aí, que todos eles foram meus professores que estão aqui, né? Fosse bem no estágio, então, né? Sim. E poder, além de conseguir caminhar junto, estar contribuindo para que isso melhore, né? O que te fez escolher essa especialidade, o quadril? Olha, quando a gente faz a residência de ortopedia, que são 3 anos, né? A gente faz a medicina 6, mais uma residência de 3 anos e para fazer o fellow em quadril, porque é mais um ano, né? Então são 10 anos de estudo para começar a carreira. Na residência a gente tem contato com todas as áreas, né? E o quadril, na época, o Rodrigo já é meu amigo desde a adolescência. O doutor Nicolau foi um professor na faculdade, a gente tinha bastante contato e eu acabei me direcionando por sintonia mesmo, assim. Os professores eram muito bons, Marcos. Eu tô... É isso que eu estou concluindo aqui, porque, né? Não,
Não, é difícil falar assim, um ponto que te leva a Foi escolher. natural. Tu vai se Foi direcionando e aí no final da residência tu vai fazendo os estágios e eu decidi, eu vou por essa área que me interessou bastante. Para mim é claro, eu comecei o estágio na ortopedia pediátrica. Ortopedia pediátrica são patologias muito complexas, difíceis, síndromes das mais raras. E aí, depois de passar por todos, eu escolhi o quadril porque era a especialidade que eu mais via o paciente sair feliz. Eu ia no ambulatório, eu passava pelos outros ambulatórios. O paciente ortopédico, ele tem muitas vezes muitas queixas, né? Então, tu trata o ombro, mas ele tem problema no outro, ou no punho, ou no cotovelo. E aí eu via muitas queixas, assim, não, eu quero alguma coisa que resolva. Não que todos resolvem. Todas resolvem. Mas eu quero uma que me dê certeza que eu resolvi, né? E que o índice de satisfação seja 98%. E é o quadril. Então, ele esqueceu que eu convidei ele também. Óbvio, o Nicolau estava me esperando. É que o Nicolau chegou antes, né? A hóstia foi feita pelo meu pai, o Elias, pelo Dr. Guedinho, Dr. Antonelli e Dr. Hélio, lá atrás, com o nome de ortotrauma. Aí eles fizeram, depois chegou o Dr. Nicolau e o Dr. Giovanni, e aí ele fazia parte de quadril, e ele também precisava de outra pessoa que trabalhasse na área, porque são cirurgias grandes, né? E aí eu confesso que ele também falou, Rodrigo, vem que eu tô precisando. E aí isso também me induziu, obviamente. Então tá bom. Mas a satisfação dos clientes é uma coisa impressionante. Como tu perguntou, todos os casos são marcantes, né? Especialmente os que pulam, né? De felicidade. O Nicolau foi o primeiro cirurgião de quadril aqui da cidade, da região sul de Santa Catarina inteiro, né, Nicolau? Não sei se teve alguém, né? O que te levou para essa área específica também foi o grau de felicidade dos pacientes? Também, mas durante a minha residência na Santa Casa de Santos, eu tive um professor, chamava Edgar Edmundo Urbano Rojas. Ele era boliviano. E é um cara muito legal e amigo, assim. E eu acho que por afinidade, assim, ele ficou meu paizão lá. Eu fiz a minha residência em Santa Casa de Santos, então eu ajudei muito ele em cirurgia e comecei a gostar do quadril e segui a vida no quadril mesmo. Então deixa eu aproveitar a tua experiência para te perguntar o seguinte, o que é normal sentir no quadril? O que é normal e que não precisa correr para ósteo, por exemplo? Eu tô caminhando, senti um estalinho, isso é normal? Ou não? Vou lá para conferir. Estalido sem dor não é problema, né? Geralmente é um tendão, passando por cima da preeminência óssea. Agora, quando tem dor, já tem que ser investigado, né? Então, alguns estalidos pode ter em várias articulações, não só no quadril, né? E dor permanente, dor recorrente, né, Maga? Eu sempre falo assim, não precisa se preocupar com um desconforto que tu sentiu depois de fazer um exercício e que no outro dia tu acordou bem. Tá. Se esse desconforto ou essa dor aconteceu uma ou duas vezes, ou é uma dor muito esporádica, né? Eu pratico, sei lá, musculação. E aí tem um desconforto que me dá eventualmente a cada 2, 3 meses. Isso é um desconforto, alguma alteração mecânica daquele exercício que tu fez, ou tu forçou um pouquinho, ou fez de maneira incorreta, enfim. Agora, eu sempre chamo a atenção, aquela dor recorrente, então é uma dor que ocorre praticamente todos os dias, e principalmente a dor que limita exercício. Porque quando tu chega para um médico, tu fala assim, doutor, eu faço exercício, faço academia, faço crossfit e não sinto nada. À noite me dá um desconforto, o teu médico vai ficar tranquilo. Porque durante o exercício, que é o momento de maior esforço, tu não sente nada. Agora, quando tu fala, não, eu não consigo fazer aquele exercício porque me dói. Eu não consigo fazer o leg press porque aí já entra a limitação. A limitação. Isso já indiretamente está te dizendo que tem algum problema articular. E aí deve ser avaliado com certeza. Muito bem. Para a gente fechar, que conselho vocês dariam para todas as pessoas para cuidar bem do quadril? Além daquele tripé que a gente já comentou, eu acho que o conselho é, se tiver qualquer coisa diferente que está te limitando a realizar as suas atividades diárias que você gosta, tem que procurar um ortopedista especialista para fazer uma avaliação. Como o Rodrigo acabou de falar, uma dor que vem de tempo, não pode deixar ela ali e não pode avaliar. Acostumar com a dor. Não pode. Esse é um outro termo, né, que até já vou puxar isso aí, que eu acho que é um assunto legal. Uma época se falava, vai ter que conviver com a dor, né? A gente não tem que conviver Não tem que conviver com a dor. A dor, ela é o teu corpo pedindo ajuda.
E hoje, com o desenvolvimento da medicina, da ciência, da tecnologia, a gente consegue, é muito mais resolutivo do que era há 40 anos atrás. A gente opera muito mais porque tem bons resultados, né? Ou assim, o teu quadril não faz exercício físico porque vai piorar. Ué, mas então tu vai deixar de fazer aquilo que tu gosta porque tu pode pode ter algum problema no futuro, né? É outra questão que eu costumo falar bastante para os pacientes no consultório. O teu quadril está aí para usar. Se ele iniciou um problema, por exemplo, a artrose é algo progressivo e que a gente não tem um tratamento assim bem definido que vai parar com o processo de artrose. Vai deixar de jogar o teu futebol? Joga até gastar, depois a gente bota prótese. Depois vai na ósteo e resolve na ósteo. Mas tem que avaliar, não deixa de fazer, porque o problema ele tá ali, ele não vai deixar de existir porque tu não faz exercício, por exemplo. Inclusive, deixar de fazer exercício vai piorar o teu problema, porque tu vai ter mais dor. Vai criar outros problemas, né? Doutor Evandro Nicolau, um conselho para todo mundo viver bem, sem dor e tendo liberdade de movimentos. Então... Além da marcenaria. Posso ajudar? Pode. Pode. 2 conselhos. 1, pratique exercício físico. Esse é o oficial. E o segundo é o mais importante. Telefone da ósteo. 3437 salva na agenda. Porque na hora da dor forte, ninguém lembra de nada. Então salva. De novo, Rodrigo. 3437 1788. Com esses conselhos, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Segue a Ósteo nas redes sociais, tá? @Ósteo Ortopedia. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho, daqui a algum tempo, a gente volta com mais um episódio.